Mesmo com a nossa limitação geográfica, mesmo com a nossa limitação de potência, a TVU vai tratar da questão da tragédia da Chapecoense hoje na Colômbia. Afinal de contas, ela atingiu não só Chapecó, como o planeta inteiro. Todos nós ficamos chocados, todos nós que gostamos de futebol, de alguma forma, hoje paramos estarrecidos, porque também todos nós que torcemos por algum clube, sabemos que esses atletas, dirigentes, colegas jornalistas, a cada semana estão embarcando em aviões para os mais diferentes destinos. Nós vamos conversar ao longo desta edição com o comandante Scherer, instrutor de voo da Varig, piloto com mais de 15 mil horas, hoje trabalhando na Pontifícia Universidade Católica, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas. E vamos conversar também com Márcio Keller, ele que é psicólogo do esporte. O programa fecha com o Novembro Azul, saúde masculina. O 21h30 está entrando no ar, abordando outros temas ligados à tragédia da Chapecoense, porque afinal de contas você está acompanhando a nossa programação. A turma do Dois Toques já tratou das 4 linhas do que acontece no mundo do futebol e são várias as repercussões, entre elas o adiamento da decisão do jogo entre Grêmio e Cruzeiro, marcado para amanhã em Porto Alegre, também a rodada do final de semana do Brasileirão. Fique com a gente, fique bem informado, fique ligado no 21h30. A gente abre o programa conversando a respeito dessa tragédia com a equipe da Chapecoense. Nosso convidado, comandante Scherer, 15 mil horas de voo, 7 anos como instrutor de voos da Varig, hoje instrutor do curso de Ciências Aeronáuticas da Pontifícia Universidade Católica. Comandante, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui conosco. É complicado, eu imagino, para o senhor também, que com toda a sua experiência, conversar sobre um assunto que atingiu todos nós de diferentes formas, né? Mas o senhor, que como comandante de voo, voou tanto tempo, né? Cada vez que uma tragédia dessa impacta nós de um jeito, imagino vocês que perdem parceiros, companheiros, né? Para vocês também é assim? Com certeza. E é sempre uma chance, uma oportunidade de ouro que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses assuntos, porque, na verdade, a aviação sempre tem um velho ditado que diz assim, o homem teme aquilo que ele não conhece. Né? E a aviação, para muita gente, é uma coisa desconhecida, um mistério, por que o avião voa e tal, né? E, infelizmente, a gente comparece a esses locais assim quando temos um evento trágico como esse, né? Para até tentar explicar por que essas coisas acontecem, se tantos dizem que o transporte aéreo é um dos mais seguros da sua... qualquer outra categoria. Diz isso, né? Sempre é. É porque para nós, né, simples mortais, a gente não imagina. Em primeiro lugar, a gente não entende, muitas pessoas não entendem como é que o avião voa. Aquela questão toda da aerodinâmica. Né? Já é uma outra... não é... Mas... é o mais seguro, né? Tanto é que é só olhar os números, a estatística mostra isso, né? Isso, com certeza. É que quando acontece uma tragédia com avião, é sempre 30, 40, 50, 100, 200 pessoas. E aí o impacto é muito diferente. Né? Então, você tem um acidente que perecem lá 80, 100, 200 pessoas, sai na mídia do mundo inteiro. Claro. Aí acontece um acidente lá, atropela meia dúzia, não sei aonde, raramente aparece, você nem fica sabendo. E mais assim, vamos comparar com a criminalidade, não vamos nem falar nisso, mas o Brasil aqui morre mais gente por crime do que na guerra do Iraque, essas coisas todas. Então, a segurança de voo em termos estatísticos, é disparado a melhor entre todos. A aeronave, que é o primeiro debate que se deu, foi sobre a Avro RJ-85. Ela é de fabricação inglesa. E antes da gente começar a entrevista, o senhor me diz o seguinte, é uma aeronave para voos curtos, e essa é uma dúvida que existe na cabeça de todos nós, hoje os especialistas ouvidos a respeito do assunto. É uma aeronave que não é feita para esse tipo de voo, né, entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. Cada vez que o fabricante pensa em projetar um avião novo, a primeira coisa que eles perguntam é assim, qual é o público-alvo, no caso, para o que ele vai servir, né? E no caso do RJ-85, é um avião projetado para
para etapas curtas e muito curtas. Um exemplo aqui no sul, Porto Alegre, Florianópolis, Florianópolis, Curitiba, Curitiba, São Paulo, eventualmente Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Então, uma coisa muito próxima a etapas pequenas, né? Então, é um avião com bastante conforto, é um avião, ele é, em termos de qualidade, para ser posto à venda, ele tem que ser certificado pelas autoridades aeronáuticas do país de origem, por requisitos extremamente rígidos, né? Então, se o avião está posto no mercado e pode ser vendido e pode ser utilizado, porque qualidade ele tem. Agora, cada avião, cada tipo de avião tem a sua finalidade. E o RJ-85, a finalidade dele é de etapas curtas, né? Vocês chamam de short range. Short range, e talvez short e ultra short range, né? E essa etapa de Santa Cruz de la Sierra para Medellín é aproximadamente a mesma distância direto de Porto Alegre a Recife, né? Então, eu não sei a velocidade de cruzeiro dele, mas deve ser ao redor de 400 nós, uma coisa assim. E daria mais ou menos, considerando a subida e a descida, essa etapa de Santa Cruz para Medellín daria mais ou menos 4 horas e 10, 4 horas e 15, ao redor de 4 horas de alguma coisa. E eu desconheço a capacidade dos tanques dele, se ele teria possibilidade de levar o combustível requerido para fazer as 4 horas de voo. O detalhe é o seguinte, a autonomia legal exigida ou requerida para um avião fazer uma etapa é o seguinte, você tem que ir de origem para o destino, no caso 4 horas, vamos arredondar para 4 horas, sim, e sendo jato mais 10% desse tempo. Então teria que ter 4 horas, são 240 minutos, né? Mais 24 minutos. Então, só para ir até lá, ele teria que ter 4 horas e 24 minutos de autonomia, mais um alternado requerido, que fosse Bogotá, sei lá, 30, 40 minutos, aí já temos 5 horas de autonomia requerida, e mais 30 minutos. Isso tudo é previsto antes de qualquer voo, Isso. à distância. Olha, tem que ter uma alternativa, aeroporto Exato. alternativo, isso tudo Esse é o procedimento. A norma regulatória para autonomia mínima para fazer um voo é origem por destino, mais 10%, mais uma alternativa e mais 30 minutos. Então, por baixo, esse avião devia ter decolado de Santa Cruz para Medellín, ao redor, vamos dizer assim, 5 horas e alguma coisa de autonomia. Eu desconheço, como falei, se ele tem capacidade para botar combustível para fazer 5 horas de alguma coisa. Eu não sei, mas não é o perfil para esse avião, para ter um voo com 5 horas e pouco de autonomia. Como essa etapa foi de 4 horas e pouco, e um fato que chama a atenção é o seguinte, quando ele bateu, ele estava pertinho do aeroporto, ele estava já em cima do auxílio rádio lá para fazer a voltinha, estava a 10 milhas do pouso. E ele, quando bateu, espatifou-se, mas não pegou fogo. E isso sempre chama a atenção. Tem a informação da pane elétrica que aí o piloto teria comunicado a pane elétrica e teria esvaziado o tanque de combustíveis. Mas eu conversei com outras pessoas e disseram o seguinte, não é esse o procedimento tão próximo de um aeroporto. Não. O fato é que o procedimento de alijamento de combustível, é previsto isso em grandes aviões que fazem etapa de 10, 12, 14 horas. Aí você leva muito combustível e você está muito pesado. E todo o avião pode decolar, digamos, com 300 toneladas, ele pode decolar, mas o peso máximo de pouso é muito abaixo. Claro. Né? Então, quando você decola de uma etapa muito longa, um avião de grande porte, lá de São Paulo para Dubai, tem 3 jogadores de volta, decola e tem uma emergência e tem que voltar, ele tem que jogar combustível fora, porque ele está muito acima do peso máximo de pouso. Né? Nos casos de aviões de pequeno porte, eu digo assim, o Boeing 737, o Airbus A320 e esse Avro, o RJ-85, como são aviões de pequeno curso, de short range, eles não decolam com peso tão alto que precisem alijar combustível no caso de retorno.
Então, esse Avro não tem sistema de alijamento de combustível, porque não Então, precisa. essa hipótese está descartada. E, por outro lado, ele já tendo voado às 4 horas de voo, não teria nenhuma lógica ele chegar no destino e alijar combustível. Bom, na busca de informações, conversei com outros pilotos, né, e alguns deles me disseram o seguinte: Felipe, não dá para a gente pegar, nunca é uma causa só. Né? Mas nos grupos internos nossos, no WhatsApp nosso, dos grupos de pilotos, a informação que circula de forma mais forte é uma pane seca. Faltou combustível, errou o cálculo. E por tudo que o senhor está falando, para o senhor também essa é a hipótese mais provável. Assim, a gente sempre tem que ter cuidado de dizer assim, é muito cedo para ficar especulando. Sim. Mas as coisas chamam atenção, né? O avião se espatifou e não pegou fogo. Então, já tem nos sites especializados dizendo assim, olha, não houve resquício de combustível. Me chamou a atenção também quando o piloto avisou o controle, disse que estava tendo uma pane elétrica. Também fica a ser esclarecido o que ele quis dizer com pane elétrica. Eu me lembro que quando eu fazia treinamentos em simulador, nós fazíamos a cada 6 meses lá, e lógico, nós treinávamos falhas de motor e coisa assim, né? E toda vez que o instrutor ia lá atrás no botãozinho e clicava lá, falha no motor, o motor desenroscava, parava por alguma razão qualquer, e uma vez que ele perde rotação, uma das primeiras coisas que eu me lembro que acontecia era acendia a luz do gerador inoperante. Certo. Porque o gerador do motor precisa de rotação de média para alta para estar funcionando. Se o motor é cortado, eu perco, tenho pane no motor, o motor para de girar e acende a luzinha lá, gerador inoperante e em seguida baixa a pressão de óleo. Tá? No caso de uma falha de motor por falta de combustível, teriam outras luzinhas que teriam acesas antes. Por exemplo, cada tanque de combustível tem 2 ou 3 ou 4 bombas para empurrar combustível para os motores. Né? E quando o tanque seca, você tem lá a luzinha de baixa... Para cada bomba que eu tenho no tanque, eu tenho uma luzinha de baixa pressão. Se a chave da bomba está ligada e a bomba não está fornecendo pressão por defeito ou por falta de combustível, a luzinha lá, baixa pressão de combustível da bomba. Né? Então, eu não sei se teria acontecido ou se ficou registrado na caixa preta que essa luzinha de baixa pressão de combustível da bomba do tanque acenderam antes de o motor parar. Então, tem muita coisa ainda que precisa ser esclarecida na caixa preta. Bom, o senhor voou naquela região? Olha, eu vou em Bogotá, vou em Lima, Panamá, vou por ali. Próximo. Né? É uma região muito complicada de voar em função das montanhas, você tem região de selva. Você tem a cordilheira. Primeiro, os aeroportos lá são altos. Bogotá é um aeroporto alto, fica a 8.000 e poucos pés, 2.400 metros. E a altitude para o avião, esses motores a jato têm muita potência, ele tem uma potência nominal ao nível do mar. Conforme você vai subindo, ele vai perdendo potência. E, lógico, o peso de decolagem que eu consigo decolar de Bogotá é muito menor do que aqui no Rio de Janeiro, que fica ao nível do mar. Porque eu tenho menos potência lá em cima. Mas isso não é um problema que fica tudo previsto, os pesos são tudo considerando esses fatores de potência e tudo. Mas na região lá, eu tenho muita montanha. Próximo a Bogotá, o aeroporto fica a 8.000 pés, e a umas 20 milhas a oeste, você tem uma cordilheira ali. Né? Então, os pilotos que operam em Bogotá, eles decolam na direção das montanhas e tem que fazer uma curva logo, para não continuar em frente, porque tem um paredão ali na frente. Mas Cochabamba é o pior dos aeroportos, eu lhe pergunto, porque eu desci uma vez e é um horror. É um horror. Cochabamba eu nunca operei lá. É um horror. Mas aqui na América do Sul, o recordista em altitude é La Paz, que fica a 13.000 pés. Isso dá quase 4.000 e poucos metros acima do nível do mar. O avião lá fica numa operação muito restrita. Né? Mas no caso de Medellín, a pista não é tão alta, fica a 7.000 e poucos pés.
que também é altinho e tal, e a Redondeza também tem montanhas e tal. Tanto que o procedimento lá, você começa a 13 ou 12 mil, dá umas voltinhas lá e vem descendo para 7 mil pés. O que chama a atenção também é que quando esse avião chegou em cima do auxílio para fazer o procedimento, ele estava muito mais alto do que supostamente deveria estar. E aí também não se sabe se ele atrasou a descida por alguma razão, porque o piloto, quando faz o cálculo de descida, bom, se eu tenho que iniciar aquele procedimento a 12 mil, eu estou a 35, 40, eu digo, olha, eu vou ter que descer X, tantos minutos de voo e tal, eu vou descer aqui para chegar lá a 12 mil. E ele chegou, parece que ele chegou em cima do auxílio rádio lá para fazer o procedimento a mais de 20 mil pés. E ele teve que dar umas voltinhas e perder a altitude, né? E nessa, fez uma voltinha e perdeu a altitude, na segunda voltinha ele caiu. Então não se sabe se ele chegou muito alto por orientação do controle, porque tinha talvez outros aviões ali perto, ou ele deliberadamente atrasou a descida porque estava achando que ia precisar de combustível mais embaixo. O terceiro, simplesmente errou o cálculo da descida, que eu não acredito que ele tenha feito, porque, por menos experiência que ele tenha, uma das primeiras coisas que se aprende é calcular uma descida de modo correto, né? Tá certo. Bom, eu vou depois fazer uma última pergunta depois, só dizer o seguinte, estou lendo aqui um texto, é por que a ANAC vetou o fretamento do voo que levaria o time do Chapecoense para Medellín? Né? A equipe da Chapecoense embarcaria para Medellín, na Colômbia, em um voo fretado partindo do aeroporto de Guarulhos. No entanto, a Agência Nacional de Aviação Civil vetou o fretamento e o planejamento foi alterado, segundo o pessoal da Chapecoense. O avião teve um pedido de voo indeferido da ANAC, porque há acordos internacionais que, quando há um fretamento de uma equipe, no caso brasileira, ou é para um destino, uma empresa colombiana ou uma empresa brasileira. Por causa desse impasse, o avião acabou esperando em Santa Cruz de la Sierra. Em nota, a ANAC confirma que foi solicitado voo da empresa boliviana Lamia Corporation para transporte de time da Chapecoense para a Colômbia, e que o pedido foi negado com base no Código Brasileiro de Aeronáutica e na Convenção de Chicago, que trata de acordos de serviços aéreos entre países. O acordo com a Bolívia, no caso, não prevê operações tais como a solicitada. O solicitante foi avisado da negativa que a operação só poderia ser realizada por empresa brasileira ou colombiana nos termos de acordos internacionais em vigor. A ANAC, nesse caso, mostra aí que foi responsável, né? Ela foi tranquila. Eu acredito que sim. Ela tomou todas as medidas cautelares. Pela explicação, está tudo dentro dos conformes, né? Não. Bom, eu deixei de lhe perguntar alguma questão que o senhor gostaria de colocar. Olha, Felipe, tem que pontuar isso ainda? Olha, por enquanto, fica na hipótese, né, a questão do combustível para fazer a etapa, se ele tinha o suficiente, se o avião podia fazer aquele voo com as reservas previstas na legislação, né? Ainda precisa ser esclarecido que pane que ele teve elétrica, que ele reportou para o controle, estou com problema elétrico, não se sabe que tipo de problema, né? Também esclarecer por que ele atrasou essa descida, se foi deliberado, porque ele achou que... Porque a primeira pensamento que vem assim, ó, eu não sei se vou conseguir chegar lá por falta de combustível. Então eu deixo uma altitude um pouquinho mais, qualquer coisa, o motor para e eu venho sem motor. O avião consegue planar tranquilamente, né? E já teve caso aí, o pessoal ficou sem combustível e ficou dando volta e acabou pousando que nem um planador, né? E não sei se ele deliberadamente atrasou a descida já cogitando dessa possibilidade, né? Ou o controle disse assim, segura um pouquinho, não desce ainda, ou simplesmente errou o cálculo, que eu não acredito que tenha acontecido. Claro. Comandante Scherer, muito obrigado pela sua presença aqui, né? E claro que a gente ainda precisa de muito mais informações, mas era importante a gente ouvir um especialista como o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Depois do intervalo, a gente segue tratando do assunto, conversando com o psicólogo do esporte, Márcio Keller. O 21h30 volta em instantes.
Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Basil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. TV Urbana Porto Alegre 20 anos, levando aos gaúchos 1000 motivos para sorrir. Porto Alegre, grande Porto Alegre, terra de um porto sempre muito alegre. Veja as cores do sul, na tela da TV. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Vamos tratar dessa tragédia envolvendo Chapecoense sob o ponto de vista da psicologia. Afinal de contas, são várias as questões ligadas aí à psicologia do esporte, o trabalho em grupo, o grupo que resta da Chapecoense, o grupo de outros atletas, como por exemplo a dupla Grenal, onde vários dos atuais jogadores atuaram em partidas contra e mesmo em grupos ao lado de jogadores que hoje faleceram nessa tragédia na Colômbia. Professor Márcio Keller, psicólogo do esporte, boa noite, obrigado por atender a TVU. Boa noite. Realmente, né, essa questão da morte é uma questão bem delicada, bem difícil, principalmente com pessoas perto, né, de convívio, e nesse caso aí do Chapecoense, né, onde vários atletas, né, jornalistas, treinadores, é uma coisa que bate muito forte para nós. Eu também, como já relatei, tinha pessoas conhecidas que eu tralhei e, enfim, agora é poder dar todo o suporte para eles, né? Para nós, seres humanos, são diferentes as fases da morte, né? São várias as fases. A gente trata isso, claro, nas perdas diárias que nós temos de nossos parentes, de nossos amigos. Como é que funciona isso? Cada um tem suas crenças, tem seus valores, né, tanto pessoais como espirituais, né? Então vai como cada um enxerga a morte. Claro que na nossa sociedade essa questão aí é vista como uma grande perda, né? Até porque a gente deixa de conviver com pessoas
conhecidas, queridas, familiares, e do mesmo modo, teoricamente, não há uma despedida. Então, de uma hora para outra, né, elas passam a não fazer mais parte, pelo menos, né, nessa esfera terrestre, assim dizendo, né? Então é muito difícil aceitar e trabalhar, e muitas vezes bem doloroso. Professor, para atletas, né, que trabalham em grupos, como grupos de futebol, caso da Chapecoense, é diferente uma situação como essa? Eles têm todo um trabalho psicológico que é feito exatamente para se sentirem, eu vou usar o termo aqui, irmãos, né, entre eles, ao longo de um período que vão trabalhar muitas vezes uma temporada, mas em outros casos trabalham 2, 3, 4 temporadas. Tem afinamento entre alguns, o que é normal, como nós temos com nossos colegas de trabalho, e outros nem tanto. Mas num grupo como esse, né, como é que bate uma situação como essa, que tem repercussão mundial, atletas da dupla Grenal, de outros clubes que jogaram com esses jogadores, também são afetados? Como é que vocês, psicólogos do esporte, trabalham a situação do grupo? Na verdade, a gente tem que trabalhar a elaboração do luto. A teoria diz que existe uma fase do luto, onde inicia com negação, depois vai com raiva, negociação, depressão, aceitação. Então é importante a gente poder trabalhar, né, a fim de que as pessoas possam elaborar o luto no sentido de poder, enfim, se reorganizar tanto pessoalmente como profissionalmente. Professor, com relação ao futuro do Chapecoense, né? Quem ficou? As pessoas que ficaram, que não foram relacionadas para a viagem, aquelas pessoas que se salvaram, né? Claro que a gente agora espera que todos os jogadores, né, que não foram vítimas desse acidente voltem a jogar um dia, mas como é que vai funcionar para que eles consigam novamente, né, jogar futebol, entrar em campo? Essa lembrança vai estar presente para eles o resto da vida, cada vez que pegar um avião. Como é que funciona isso? Isso é uma marca, né? Então agora é importante poder trabalhar com uma equipe multi-interdisciplinar, desde psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, no sentido de poder dar todo esse suporte, né, como eu falei anteriormente, no sentido de eles poderem se reorganizar. É uma dor grande, vai ficar marcas, como tu bem trouxeste, mas, enfim, a vida continua, né? Então, poder dar esse suporte para passar por esse momento de luta, esse momento difícil, né, triste, né, mas, do mesmo modo, né, trabalhar no sentido de ela poder, enfim, voltar às suas atividades, nos atletas, poder se reorganizar para voltar à sua atividade profissional e, pessoalmente, também estar tranquila e elaborado frente a esse luto. Alguns técnicos de futebol dizem que o mental dos jogadores hoje é equivalente à preparação física. Tem que estar em dia, absolutamente focado e acreditando, né? Como é que vocês trabalham isso no dia a dia, essa questão de foco de atletas? Olha, eu acredito que todas as áreas são importantes, né? A área técnica, a área tática, a área física e o aspecto emocional. Eu acho que a gente não dá para mensurar, mas eu digo que todas são importantes. Não adianta o atleta estar psicologicamente muito bem se fisicamente ele está mal. Também não adianta o atleta ser tecnicamente muito bem e psicologicamente mal. Então, na verdade, tem que trabalhar todos os aspectos. É só tu pode reparar tanto em esportes coletivos ou individuais, no próprio futebol, tu poder ver as equipes que têm um bom desempenho. Tu pode ver que o número de lesões é pequeno, a preparação física é adequada, a preparação nutricional é adequada, a preparação técnica é adequada e também, né, psicologicamente os atletas estão muito bem. Certo. Bom, o trabalho diário de vocês, né, psicólogos do esporte, para colocar atletas de alto rendimento em uma condição de uma competição, né? O ano que vem, nós temos ainda mais uma rodada, no caso, para a Chapecoense, que ninguém sabe muito bem informar ainda, né, como é que vai se dar esse trabalho, tem um jogo ainda, mas o ano que vem a comunidade de Chapecó, né, tem, de novo,
disputas pela Chapecoense, né? Como é que você imagina que vai acontecer? Porque, afinal de contas, aí extrapola o grupo, também tem a questão da torcida. Como é que se leva adiante uma situação como essa do ponto de vista psicológico? Eu acho que até trabalhar no sentido que isso aí, né, foi uma tragédia, assim, mas que consiga que essas lembranças ou com esse fato até sirva como um fator de eles poderem se dedicar, se motivar ainda mais para, né, levar o nome da Chapecoense, enfim, o nome dos jogadores, né, de homenageá-los, enfim, né, poder resgatar isso aí e potencializá-los nas competições, né? Sabendo que tem uma torcida bem mais forte, bem mais guerreira, e a gente até pode ver, claro que com as devidas proporções, quando aconteceu aquele acidente com o Brasil de Pelotas, onde também a comunidade ali de Pelotas se mobilizou e o clube também, né? Certo. Esse é um exemplo, né, mais recente para nós. Ali, claro, o número de mortes é bem menor, mas ali também refletiu no clube, né? Como não houve nenhuma situação de entendimento da Federação Gaúcha de Futebol, no ano seguinte o Brasil caiu para a Série B, né, e teve ali um reflexo, até iniciar o seu processo de recuperação levou um tempo. Né? É o tempo que o senhor falava, inclusive, dessas fases, né, de luto das pessoas. Né? Isso tem que ser, nesse caso, de alguma forma, acelerado, porque apesar de todas as propostas nesse momento, né, de que haja uma facilitação para a Chapecoense o ano que vem, ela vai ter disputas, ela vai ter competição, ela não pode simplesmente se licenciar. Ela pode ser beneficiada, mas ela não pode se licenciar do Catarinense, se licenciar do Brasileirão, se licenciar das disputas sul-americanas. Né? Isso vai Perfeito, é isso aí. Tem que trabalhar o luto, né? Teoricamente, acelerar esse processo, acelerar e respeitar o processo. Né? Na medida que o luto não for elaborado, com certeza, né, os atletas, no caso, não vão conseguir desempenhar todo o potencial que tem dentro de campo. Certo. Eu deixei de lhe perguntar alguma questão que fosse importante para o senhor, como especialista em psicologia do esporte, colocar num momento como esse? Olha, primeiro é poder, enfim, na verdade seria conversar com cada familiar ou indivíduo, ou não sei quem a gente atender com os atletas e ver o que ficou isso aí, né? O que ficou disso. Né? Porque cada um vai ter uma percepção, e aí a partir disso poder atrapalhar, dar o suporte emocional no sentido de ressignificar, né, essa situação e se reorganizar. Bom, só uma informação extra, né? No caso a gente conversou com algumas pessoas e com a doutora Evânia, que é psicóloga do esporte no Internacional, inclusive há hoje um trabalho de vocês, psicólogos do esporte de outros clubes, né, que estão se colocando à disposição do Chapecoense para auxiliar nesse momento. Né? Quer dizer, vai haver aí um mutirão nesse momento de psicólogos do esporte para auxiliar. Catarinenses, paulistas, gaúchos estão indo a Chapecó para dar um conforto para a comunidade como um todo e em especial para o clube. Essa é uma ideia, né? Porque não é fácil, né? É uma tragédia envolvendo muitas pessoas e tá de parabéns, né? De todos os clubes e os psicólogos poderem se envolver para poder dar esse suporte, e a psicóloga do Inter é uma excelente profissional, está fazendo um excelente trabalho no Inter, né? Que tenha sucesso a todos. Essa informação que a gente tem, inclusive, né, de vários profissionais que estão se colocando à disposição, e não apenas psicólogos do esporte, profissionais de outras áreas, porque, afinal de contas, essa tragédia comoveu a todo o planeta. E aí a gente tem que pegar e realizar, de alguma forma, um apoio à comunidade de Chapecó. Professor... melhor ainda. Quanto mais profissionais contribuindo, né, melhor é a assistência e o apoio.
Doutor Márcio Keller, obrigado ao senhor aí, uma excelente noite para o senhor, né, e obrigado pelas suas informações, análise. É um momento complicado ainda de se falar a respeito de um assunto como esse, mas era importante a gente conversar com alguém que trata normalmente com profissionais de alta performance, né, que são os atletas de futebol. Uma última pergunta. O fato de muitos deles, né, serem de classe média baixa, muitos terem aí um perfil de pobreza na sua infância, né? É diferente para pessoas desse nível a compreensão de uma tragédia como essa? Isso é mexido de alguma forma diferente que pessoas como os nossos telespectadores, pessoas que têm um outro nível cultural, né? Isso mexe de alguma forma? Não, a dor é igual e a única questão é como é que cada um lida com a perda, né? Independente da classe social ou nível cultural, a questão é como é que cada um lida com a morte, como é que cada um lida com a perda. Então, não dá para fazer uma relação direta com essa questão de nível cultural ou socioeconômico, né? E sim é das crenças e valores de cada um que vai, né, ter essa percepção, esse entendimento a respeito da perda. Doutor Márcio Keller, obrigado ao senhor aí, um bom trabalho. Obrigado, fico à disposição. Psicólogo do esporte, Márcio Keller conversou conosco essa noite no 21h30. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, a gente muda o assunto, traz informações a respeito do Novembro Azul, prevenção de saúde para os homens, porque afinal de contas nós estamos quase encerrando o mês de novembro e é um assunto importante também a ser tratado. Vamos conversar aqui no estúdio com um especialista sobre o assunto. Voltamos em instantes com o 21h30, acreditando que esta noite a gente fez aí a nossa obrigação, mesmo à distância, mesmo a TVU tendo aí as suas limitações de espaço, geografia, era importante a gente tratar do assunto chapecoense. Foi uma tragédia que atingiu a todo o Brasil e do nosso ponto de vista da psicologia do esporte e também das questões ligadas à aeronáutica, era importante da gente trazer depoimentos como os que a gente trouxe para você, telespectador. Depois do intervalo, Novembro Azul na pauta aqui do 21h30. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Conosco, médico urologista, professor Hernani Roden. Professor, boa noite. Em primeiro lugar, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Felipe. É um prazer, uma satisfação participar do teu programa. O senhor, como eu, também não tem bigode, né? Mas tem um símbolo, esse Novembro Azul, né? Tem o bigodão ali. Por que o bigode virou símbolo do Novembro Azul? É coisa de homem mesmo? Parece que sim, né? Eu acho que, como o folder da Santa Casa identifica, né? Então, assim, acho que o bigode ele é um símbolo que representa bem a masculinidade, enfim, é uma maneira de identificar, né, o Novembro Azul como
um momento de reflexão para o homem, né? De tentar fazer com que haja uma conscientização dele para sua avaliação da sua saúde geral de uma maneira... Os gaúchos, os homens gaúchos aproveitaram o novembro para se dedicar à sua saúde? Eu acho que sim, viu, Felipe? Eu acho que, pelo menos, eles se conscientizaram da necessidade, né? Ou seja, se não foram todos, né? Mas eu acho que uma grande parte da população masculina, acho que ela foi em busca de uma avaliação, né? No sentido de tentar ver como é que andam as suas condições de saúde de uma maneira geral. O Novembro Azul iniciou com os gaúchos tendo muito medo do exame do toque retal. Era a questão mais polêmica de alguns anos. Depois foi se agregando essa situação toda de, bom, vamos fazer o seguinte, não só o toque retal, mas vamos fazer coração, vamos ver as outras funções. É isso mesmo que ganhou esse espaço ou ainda está muito focado? Né? O Novembro Azul, ele justamente chama a atenção da população masculina, né? A exemplo do que ocorre com o Outubro Rosa da mulher. Focado no câncer de mama, mas também as mulheres ampliaram isso. Se focou na questão do câncer de próstata, porque é uma doença, né, exclusiva do sexo masculino, né, e com uma alta taxa de prevalência, né, e de incidência na população. Para você ter uma ideia, hoje o câncer de próstata é o tumor mais frequente do homem, excetuando-se os tumores de pele. Doutor, nós estamos falando do homem gaúcho ou do homem em geral? Do homem em geral. Brasileiro? Mundial. Mundial. Aqui no Rio Grande do Sul, por alguns aspectos peculiares, as maiores taxas de câncer de próstata do Brasil provavelmente estão localizadas ou no Rio Grande do Sul e no Sudeste, e em São Paulo, principalmente nessa região. Por que a alimentação tem uma coisa a ver com isso? Tem vários aspectos, Felipe. Talvez um dos aspectos mais relevantes seja o aumento da longevidade do ser humano, do homem, especialmente, que acontece mais nessas duas regiões que são mais desenvolvidas, região sul e região sudeste, né? Além disso, nós temos algumas peculiaridades relacionadas ao sistema de saúde, né? Acho que a população ela é mais consciente nessas regiões de buscar ajuda, né? Nesse sentido. E também o sistema de notificação de saúde talvez seja mais aperfeiçoado na região sul e sudeste do que nas demais regiões do país, né? Então, são vários elementos que estão associados e que justificam essa maior incidência de câncer de próstata. Existe também o fator dietético, né? Talvez a nossa alimentação, a alimentação hiperproteica, uma alimentação hipercalórica, são fatores que se sabe que estão relacionados com isso. A questão do preconceito continua muito forte em relação a tudo, porque motivo para piada existe. Claro que a gente pode estar rindo, a piada pode ser boa na hora, mas o assunto é um assunto sério, é um assunto importante. Já se passou do nível de piada, só ficar com piada e parar com o preconceito do toque retal? Eu acho que diminuiu. Porque essa é a melhor e mais eficiente maneira ainda, né? São as duas, né? A avaliação completa consiste no exame digital da glândula prostática, que é o toque, né? E onde você avalia a glândula prostática, a sua consistência, a superfície, alguma anormalidade, algum nódulo, alguma situação suspeita, tá? E a medida de um exame chamado de PSA, que é medido no sangue, e que na absoluta maioria dos tumores de próstata, esse PSA ele aumenta no sangue, né? Então, as duas maneiras, né? O PSA e o toque. Por que é necessário o toque? Porque em 20% dos casos, às vezes o sujeito pode ter um tumor de próstata e ter um PSA normal. E só detectável pelo toque, né? O contrário também pode ter um PSA alto e não ter câncer de próstata? Exatamente. Pode. Então, o PSA vai servir como um alerta, opa, vamos olhar.
A gente tem que ter um pouco de cuidado, dizer que nem sempre quando o PSA está aumentado, isso é um indicativo de que tem alguma coisa mais séria, né? Ele pode aumentar em várias outras condições, como... Tem muita gente que usa isso como desculpa, né? Também. Tem muita gente, eu já ouvi muito amigo meu que se vangloria de nunca ter feito toque. Eu digo para eles que são um bando de... Bom, isso aí entre meus amigos, mas eu xingo bastante eles, né? Mas, não, meu PSA está tranquilo, só estou deixando bem claro o seguinte, olha, o PSA é um indicativo, mas ele não é 100% garantido. Exatamente. Pode acontecer. Exatamente. Tem que se ter justamente esse tipo de cuidado, né? Ele é um elemento que vai ser agregado, né, na história clínica do paciente, no exame físico, onde você faz, então, toda uma avaliação contemplando todos esses aspectos. Nós vivemos, em média, 7 anos menos que as mulheres. Nós nos cuidamos muito menos do que as mulheres, e esse é um fator de levar a gente a ter uma média de idade mais baixa. O homem vai menos a médico, o homem dá menos importância, o homem fica se vangloriando da sua situação e não vai se tratar direito. Isso eu acho que é um aspecto que tem novamente vários, é um aspecto multifatorial, né? A mulher, ela tem uma disciplina maior para, digamos assim, visitar o médico de uma maneira regular. Talvez a mulher não tenha uma exposição tão grande a fatores de risco como o homem, ainda nos dias de hoje, e aí nós vamos citar o tabagismo, etc. e tal. Tem que se lembrar que no cálculo da idade média, da longevidade, entra também a questão da morte violenta. Entendeu? Então, provavelmente o número de assassinatos em homens mais jovens Desde é maior. Assassinatos, acidentes com carros, a gente tem um número maior de homens envolvidos nesse tipo de morte violenta. Que no cálculo final, que entram todos no cálculo final da Idade Média. Então, são vários aspectos que precisam ser analisados, né? Mas independentemente disso, nós avançamos. Talvez esse seja um dos maiores fenômenos da medicina nos últimos 10, 15 anos, o aumento da longevidade do ser humano. Hoje, um homem americano, vive na média 80 anos. Uma mulher, 81, 82. Se a gente for para o Japão, nós ultrapassamos os 80 anos de idade média para ambos os sexos. Quer dizer, existe um fenômeno demográfico de aumento da longevidade do ser humano. Consequentemente, doenças crônico-degenerativas, e aí entra o câncer de próstata, porque ele incide mais em homens mais idosos, ele começa a se tornar uma doença mais relevante para a população. Porque muitas vezes, se o indivíduo acaba tendo uma vida curta, ou seja, uma longevidade não tão longa, ele não chega a ter diagnóstico de doenças que ele teria com idades mais avançadas. Então, são várias peculiaridades que entram em questão nesses aspectos. Deixa eu voltar numa questão. Eu acho que eu interrompi, você ia falar em outros fatores de risco? Os fatores de risco para câncer de próstata, principalmente dietas hiperproteicas, hipercalóricas e obesidade. O preço da carne não está indicando que a gente vai comer tanto churrasco assim nos próximos anos. Mas vamos lá. O gaúcho come muita carne, coloca muito sal na carne, essas questões todas que nos levam a ter doenças, né, que deixam todos vocês preocupados, vocês médicos que estudam isso. Quer dizer, nós deveríamos balancear melhor as nossas refeições. Eu acho que sim. Esse certamente é o caminho. O consumo per capita de proteína vermelha de origem animal aqui no Rio Grande do Sul certamente é maior do que no resto dos estados. Eu conversei esses dias, quando ele veio lançar aqui o manual, que eu até brinquei com ele, manual, quem é que lê manual? Falando aqui do Dr. Fernando Lucchesi, ele está assustadíssimo com o consumo de sal. Que bate sódio,
que bate na casa das 15 gramas, acima de 10 gramas. Né? E quando é 4, é mais do que vocês estudam na população mundial, está mais do que bom. Isso é um fator de risco para a hipertensão, né? Ou seja, o uso excessivo de sódio no sal, né? Ele é comprovadamente um dos aspectos mais relevantes aí associados com a hipertensão essencial, né? Ou seja, não de uma causa específica, mas de uma causa inespecífica. E a hipertensão é um fator de risco para as maiores causas de óbito da população, que são as doenças cardiovasculares. Então, você tem que corrigir esses aspectos para você prevenir eventos lá adiante, né? Então, é fundamental isso aí. Doutor, quando vocês conversam no consultório com o paciente, ele chega com uma prevenção ainda ao exame, ele ainda tem medo. O que é o gaúcho é diferente do catarinense, do baiano, do amazonense, do paulista nessa questão? Eu acho que sim, mas isso é uma questão, eu acho que está sendo gradativamente contornada. É uma bobagem. Né? É uma bobagem. Mas eu acho que a mídia tem um papel importante nisso. Eu acho que o acesso à mídia, o acesso à informação, tornou isso um aspecto mais contornável. Ainda tem o sujeito que chega e diz, olha, eu quero fazer meu PSA, eu quero fazer uma ecografia ou alguma coisa assim, mas eu não quero fazer o exame de toque retal da próstata, o exame digital, como quer. Ainda existe, mas eu acho que diminuiu significativamente. Se nós formos comparar com a situação de hoje, com a situação de... Como é que começou essa questão de vocês cobrarem toque retal, de vocês apontarem toque retal como a maneira de descoberta do câncer de próstata? Isso começou basicamente nos anos 90, né? Quando, é novo ainda, portanto. Né? Quando foi introduzido o PSA na população e aonde se observou justamente essa virada, digamos assim, no aumento da longevidade do ser humano. Quando a doença começou a ser uma doença, né, altamente incidente e que teria um potencial de reduzir, vamos dizer assim, de impactar a longevidade do ser humano. Né? Feito o diagnóstico, mudou muito, evoluiu muito o tratamento da década de 90 para cá? Muito. As técnicas cirúrgicas mudaram muito. Nós temos hoje maneiras melhores, digamos assim, de entender a anatomia e de como tratar isso, né? Seja com cirurgia, seja com radioterapia ou outras formas de tratamento, mas sendo essas duas as mais importantes. Do ponto de vista cirúrgico, a técnica melhorou, você consegue entender melhor quais são os parâmetros anatômicos, porque a cirurgia da próstata, na prostatectomia radical, que é o tratamento de eleição para câncer de próstata, ele acaba podendo ter dois aspectos que são extremamente importantes na vida de um indivíduo. Pode causar disfunção erétil e, eventualmente, incontinência urinária. Então, aspectos que estão intimamente relacionados com a técnica cirúrgica, né? E com a maneira como você vai... E aí vai mudar a vida da pessoa, o psicológico da pessoa, altera o psicológico da pessoa. Exatamente. E aí nós temos um impacto que vai impactar a qualidade de vida, né? Mas as taxas hoje, elas são perfeitamente administráveis em termos de incidência e perfeitamente tratáveis as complicações que eventualmente possam ocorrer. Só para, de novo, tocar nesse assunto. O macho gaúcho, quando vocês vão para o Congresso Nacional, é diferente do macho paulista? Porque é uma bobagem, doutor, mas isso ficou tão na cabeça de alguns e virou uma piada tão machista isso. Esses dias eu vi o meu querido Mário Sérgio Cortella dizendo a respeito de machista, né? Até aprendi de novo com o Mário Sérgio Cortella, filósofo e tal. Mário Sérgio, Felipe,
Contrário de machismo não é feminismo. Contrário de machismo é inteligência. Ou seja, machismo é uma coisa burra. Exatamente. Né? Mas muda de estado para estado? Ou muda de país para país? Eu acho que o aspecto mais importante, Felipe, é o nível cultural da população. Até nem são as próprias características, vamos dizer assim, o gaúcho, etc. Tem muita piada envolvendo isso. Mas eu acho que assim, o mais importante é o aspecto cultural, a informação que o indivíduo tem. Eu acho que esse é um elemento que deve nortear a sociedade de uma maneira geral. Então, quanto mais possibilidade de nós termos de esclarecer a população, eu acho que nós vamos reduzir drasticamente esses aspectos de preconceitos, ou tabus, ou mitos, que isso possa eventualmente... Existe. Existe, né? Ainda existe. Doutor, por que eu não lhe perguntei a respeito dessas questões ligadas aí ao Novembro Azul e aos tratamentos ou indicações diagnósticos, melhor dizendo, de câncer de próstata? Eu acho que assim, o Novembro Azul, ele é um mês, ou um aspecto assim, que deve ser sublinhado, de que o indivíduo, eventualmente, ele deva se considerar, poxa, vale a pena eu lá medir meu colesterol, vale a pena eu ver como é que está a minha glicose, vale a pena eu medir minha pressão arterial, por que não fazer um exame da próstata, já que é uma doença altamente incidente? Ou seja, um momento do indivíduo se conscientizar, né? Se preocupar também um pouco com a sua saúde. Uma coisa que o homem não tem ainda incorporado dentro da sua rotina cotidiana, diferentemente da mulher. Porque a mulher, geralmente adolescente, começa a ir no ginecologista, começa a fazer uso do anticoncepcional, quer dizer, é uma rotina um pouco mais estabelecida na vida da mulher. O homem, ele ainda tem uma certa resistência de procurar o médico em uma situação que ele não precise. Ou seja, ele vai no médico quando ele precisa. Eu acho que isso tem que ser pontuado, assim, que ele tem que incorporar dentro da sua rotina esses aspectos então, de fazer. Caro telespectador, Novembro Azul está chegando no final. Não usa como desculpa o ano que vem o Novembro Azul, tá? Vai em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Não tem que esperar. Eu não fui nesse ano, vou no outro. Não espera. Né? Incorpora a rotina, fazer um check-up anual, bem feito com tudo. Não é um costume ainda de grande parte da população, né? Infelizmente. Infelizmente, mas eu acho que com esse papel da mídia e essa discussão que a gente tem de fornecer as informações, eu acho que nós vamos conseguir incorporar isso dentro da população gradativamente. Doutor, eu devia ter feito o curso Lauro Quadros, tá? De entrevistar médicos. Eu não fiz o curso. O Lauro é gênio. O Lauro é quase um médico, de ter uma filha médica como vocês. Eu fico sempre preocupado com o que eu não perguntei para vocês, que é importante abordar, porque o assunto é importante. É isso aí. Tem mais alguma questão? Tem vários aspectos, né? Que muitas vezes o homem, né? Da saúde masculina, que está muito relacionado, saúde masculina é o que o homem tem e que a mulher não tem, que são os aspectos relacionados principalmente com a sua questão, também da sua função sexual, né? A sua sexualidade. Nós sabemos hoje que a taxa de disfunção erétil, de dificuldades na questão sexual é muito prevalente dentro da população masculina. E muitas vezes o indivíduo ele se sente constrangido, né, em procurar ajuda ou de discutir isso, seja com o seu clínico, seja com o seu cardiologista, que eventualmente o pode encaminhar para o seu urologista, que vamos dizer assim, está mais afeito ao manejo dessa questão. Então essa questão da sexualidade ainda é muito um problema, um tabu. E por quê? Porque os homens eles têm dificuldade em discutir isso, principalmente o indivíduo um pouco mais idoso, né? Então, o preconceito aumenta ainda mais. Então, esses aspectos da sexualidade são aspectos importantes na vida do homem, em termos de qualidade de vida, assim como a questão cardiovascular, assim como é a questão pneumológica, assim como é o controle da obesidade, assim como é importante o estímulo à atividade física regular e orientada, né? São aspectos assim que a gente precisa se dar conta que são importantes.
porque senão nós não vamos ter uma vida longa e feliz, né? Eu acho que esse é o aspecto que a gente precisa e que eu gostaria de sublinhar. Quero agradecer ao senhor, então, pela sua entrevista, e com o doutor Hernandes a gente encerra esse 21h30 de hoje, onde a gente tratou também dessa tragédia a respeito da questão da Chapecoense. A gente volta amanhã. Obrigado pela sua sintonia. Que o Índio Condá fique lá embaixo da trave agora. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí.